Olá, bem-vindos ao Cake Layers Podcast. Eu sou a Cris e hoje vamos estar à conversa com as já vossas conhecidas Ana. Olá! E a Patrícia. Olá! E temos hoje uma convidada. Bem-vinda, Sónia. Olá! O tema que hoje vos trazemos vai basear-se na perspectiva de vida onde nem tudo são bolos. Eu sei, este não é o título mais elucidativo, mas vocês já vão perceber. Antes de começarmos a abordar o tema, vou dar a palavra à Sónia para que ela se possa apresentar a quem nos ouve. Olá, sou a Sónia Cardoso, nasci em 1979 em Aveiro e passado 7 dias vim para São João da Madeira, que é a cidade que me viu crescer. Entretanto, ao longo deste tempo de vida já passei por algumas cidades, uma delas é Braga, ali perto da Ana, onde eu estive a estudar Engenharia de Sistemas de Informática e que nada tem a ver com esta coisa dos bolos, mas... Pronto, isso são outras coisas. Então, e para além da informática, também és cake designer, correto? Cake designer, se quiserem dizer que sim, ok, faço umas coisas relacionadas com isso, sim. Portanto, pegando aqui um bocado naquilo que a Sónia estava a dizer, iniciando então o tema de hoje, vamos falar um pouco sobre o que quer isto dizer de nem tudo serem bolos. Como vocês sabem, as nossas realidades são todas diferentes e tem sido interessante perceber as dimensões que o cake design pode tomar nas nossas vidas. A Patrícia e a Ana são cake designers a tempo inteiro e a diferença entre elas é que a Patrícia tem filhos. E eu tenho 2 empregos, sendo um deles o cake design, e a Sónia tem uma realidade diferente de nós as três. Portanto, como estavas a dizer, Sónia, a tua realidade então como cake designer é um pouco em part-time? Sim. Algo do género? Sim, é um bocadinho terapêutico, digamos assim. Portanto, eu comecei com isto quando tive que organizar o primeiro aniversário da minha filha mais velha. Tenho 2 filhas e eu costumo dizer que a minha filha mais velha trouxe-me este gosto. Portanto, na altura percebi que os aniversários das crianças nada tinham a ver com os aniversários que eu tinha na minha altura, não é? Se bem que me recordo da minha mãe fazer os meus bolos e os do meu irmão e decorava como ela sabia. Portanto, na altura ela decorava com coco, com corantes e fazia com aquelas formas já ou com o papel vegetal, também recortava, mas fazia assim umas coisinhas. E quando eu quis preparar o primeiro aniversário da minha filha mais velha, isto já vai fazer 13 anos, falei com a minha mãe, portanto, era o primeiro aniversário, veio a família toda de um lado, a família toda do outro, era à volta de 50 e tal pessoas, e portanto, quis fazer as lembrancinhas para as crianças, já tinha a ver um bocadinho com trabalhos manuais, e também o bolo podia ajudar a minha mãe. Nessa altura não fazia a mínima ideia que massas é que eu havia de utilizar, recheios, nada, coberturas, nada. Portanto, a minha mãe, eu estava habituada a vê-la a fazer isso quando nós éramos mais novos e basicamente foi praticamente só ela que fez o bolo. Ela explicou-me como é que eu ia fazer. Eu lembro de estar ali a pôr a cor no coco e o primeiro bolo que eu tenho, e está na minha página, é uma flor enorme e foi tudo feito pronto, nessa altura e foi aí que eu fiz o meu primeiro contacto com estas coisas. Depois, mas, Sónia, tu falavas da tua página, mas ainda não tivemos a oportunidade de dar a conhecer o nome da tua página para as pessoas também poderem ir ver um bocadinho do que é o trabalho da Sónia. Ok. Então, entretanto, eu acho que ainda nem tinha Facebook na altura. Comecei a partilhar as coisas na minha página pessoal e depois eu comecei a fazer bolos um ano mais tarde outra vez para a minha filha. Nessa altura fazia um bocadinho até era mais trabalhos manuais e então mais tarde, acho que foi em 2012, portanto este primeiro contacto foi em 2008. Em 2012 eu criei uma página que não se chamava como a de hoje, chamava-se Coisas e Loisas e não só, que era um nome assim um bocado pesado e que era Coisas e Loisas porque tinha a ver com os trabalhos manuais e depois o e não só era esta parte da cozinha, digamos assim. Como eu achei que era um nome assim um bocadinho
pesadote e muito oi, trás e oi para a frente. Eu então, mais tarde, falei com uma amiga minha que está relacionada com as artes gráficas, pedi para ela me fazer um logotipo que evidenciasse essa ligação entre os trabalhos manuais e a parte dos doces, não é? E daí nasceu o Arte e Doce, que é a página que agora eu tenho no Facebook. E aí sim, eu comecei tudo o que eu tinha na outra página eu passei para esta. Pronto, depois andei ali a fazer umas reformulações que eu na altura queria fazer, ainda continuo a querer reformular a página, mas não tenho tempo para isso, não é? Que é aquela questão que nós hoje também vamos abordar, mas pronto, vou fazendo conforme posso. Mas só queria ressalvar aqui uma questão. Eu, no ciclo, eu tinha 13 trabalhos manuais e educação visual. Portanto, eu não sei, por isso é que eu digo, a minha filha é que me trouxe qualquer coisa para eu começar a trabalhar com isto. Mas agora, pegando aí no tema da filha mais velha, a Sónia, eu acho que é um ponto comum a uma grande parte dos cake designers que conheço, porque eu diria que quase todas as que têm filhos começaram a fazer pelos aniversários dos filhos ou pelo aniversário dos sobrinhos ou por aí fora. Eu, por acaso, não foi da minha filha, foi da minha sobrinha, mas obviamente que um ano mais tarde, quando a minha filha celebrou o primeiro aniversário dela, também continuei, e foi a partir daí também que eu comecei nessa altura. Portanto, eu acho que é um aspecto bastante comum pelas cake designers a nível nacional e internacional, obviamente. Sim, também já me apercebi disso. Lá está, eu fiz para ela, depois fiz o segundo bolo, que se vocês virem é uma Hello Kitty que lá está com um tom muito reluzente, para vocês perceberem o que eu percebia daquilo. Eu, entretanto, vi coisas feitas em pasta de açúcar e algures li que para se trabalhar bem com pasta de açúcar era untar com um bocadinho de óleo, ok? Então, eu assim fiz. Como assim? A Hello Kitty está lá, só que está brilhante. É brilho por todo lado. E não é glitter, ok? Pronto, mas foi o que foi. Mas isso era muito comum na altura, porque em 2012, acho eu, quando eu fiz o meu primeiro bolo. Ora, já foi antes? 2008 isso já foi em 2009, ou ainda foi em 2009. Eu lembro que se usava muito os sprays de brilho para pôr nos bolos, era uma coisa fantástica. Toda a gente presuntava os bolos com spray de brilho, era assim qualquer coisa assim mesmo. Eu não sou desse tempo. Não. Também não. Não. Ou pelo menos não me recordo. Pois. Mas eu lembro-me do bolo que fiz para a minha filha na altura ter utilizado spray de brilho. Agora olho para aquelas fotografias, aquilo não tem nada a ver, mas aquilo realmente na altura fazia Tendências. Exatamente, sim. Tendências, Sim. Lá está. Sim. Não, é aquilo que tu estavas a dizer, Patrícia. Eu vejo muitas pessoas a apresentar-se e a darem a conhecer o seu primeiro trabalho como tendo sido feito quando o primeiro filho ou alguém da família fez um aniversário. E no meu caso foi mesmo isso. Eu depois comecei a fazer para a minha filha mais nova, que entretanto nasceu. Comecei a fazer para mim. Depois, quando alguém da minha família fazia anos, eu oferecia o bolo. E depois os amigos. E começou a ser um bocadinho assim. Uhum. Eu às vezes fico a pensar o que é que eu, apesar de dizer que a minha filha trouxe-me este gosto, né, fico a pensar que as pessoas que me conheciam antes, quando me veem a dizer que faço isto ou a publicar alguma coisa daquilo que eu faço, devem achar que é outra Sónia. Mas depois eu até andando um bocadinho para trás e noutro contexto já vos falei sobre isto, eu lembro-me quando eu era miúda, tinha para aí 12, 13 anos, eu vinha da catequese ao sábado à tarde e fazia um lanche, não sei bem o que era aquilo, mas eu pegava num copo alto, cortava um cake da Duncake a meio, punha a base no fundo do copo, ali no meio era uma miscelânea, não sei bem de quê, de cereais, bolachas trituradas e iogurte, e cobria, não é? A parte de cima era a parte de cima do cake. E aquele passo a passo, eu falava em frente a uma televisão como se estivesse ali a imitar o Manuel Luís Goxa. Ora, cá está, assim nasceu a tendência do bolo no copo. Era isso que eu ia dizer. Olha, És uma pioneira, Sónia. Tu és uma pioneira.
Deve ter sido nessa altura. Eu tinha um genérico e tudo. O meu irmão goza com isso porque eu cantava e começava a explicar. Não sei o quê, faz assim, e pronto. E fechava. Então, e sobre esse genérico, queres exemplificar ou vamos deixar ao nosso imaginário? É melhor deixar ao imaginário. Ok, foi só uma Porque tentativa. é muito repetitivo e para além disso eu cantava num tom que eu canto melhor do que aquilo na realidade, ok? Vamos passar o pessoal. Mas lá está, isto depois foi surgindo, fui tentando conciliar com todas as outras vidas que nós temos, não é? A profissional, a familiar, e nunca tentei fazer disto nada mais para além daquilo que eu faço agora ainda, e se calhar agora ainda tento mais ter cabecinha e pensar, tem calma, não comeces agora a querer fazer tudo, e depois temos aquele problema que acho que é comum a todas, que é a perfeição, certo? Sim. Pois. E isso fazia com que eu fizesse noitadas atrás de noitadas e praticamente não dormisse. Agora já não faço isso. Portanto, quero fazer as coisas com conta, peso e medida. Gosto quando faço, porque acho que é a única coisa que eu faço em que eu estou totalmente absorvida, sem pensar em mais nada. É por isso que eu estava a dizer, Percebo. é terapêutico. Sim. E acho que passando para outro nível, se calhar já vai deixar de ser terapêutico e vai passar a ser estressante completamente. Uma obrigação. Obrigação, sem dúvida, não é? Obrigação porque... Sim, mas no sentido de aquilo que paga as contas. Exatamente, não é? Portanto, passa a ser era uma mesmo obrigação. isso que eu ia dizer. Exatamente. E depois há aqui outra situação, é que nós sabemos perfeitamente que o volume de trabalho de quem faz disto vida é ao fim de semana, ou uns dias antes do fim de semana, incluindo o sábado, pelo menos, não é? Sim. E eu gostava de ter esse tempo para estar com as minhas filhas, por exemplo, para fazer outras coisas. E gosto do que faço a nível profissional também. Portanto, a segurança de não estar dependente de algo que, se correr mal, o que é que eu faço, não é? Também pode correr mal onde estou a trabalhar, é verdade. Mas essa segurança eu também preciso de ter, não é? Se calhar não sou assim tão aventureira a esse ponto de, ok, vamos lá. E depois, por exemplo, uma cozinha desarrumada constantemente é algo que me irrita, porque eu não gosto de entrar num espaço e ver tudo desarrumado, e vocês sabem perfeitamente como é que fica o local onde eu estou. Sim. Não, Sónia, peço desculpa aí, mas eu acho que estás redondamente enganada, porque as imagens que nós vemos no Instagram e no Facebook são de cozinhas lindas, maravilhosas, limpinhas, arrumadinhas, espetaculares. Portanto, eu acho que é só a tua cozinha onde isso acontece, as outras não acontecem. Então estou mal. Então tenho que começar. Pronto, tenho que gerir as coisas de outra forma. Ou tenho que arranjar uma Mariazinha para me tratar daquilo enquanto eu estou a fazer o resto, só se for. Pronto, lá está. Pronto, isto às vezes nem tudo aquilo que se vê nas redes sociais corresponde à verdade, portanto aqui a Sónia está para comprovar essa parte, não é? Realmente é o dark side, como eu costumo dizer, é o dark side do cake design. Sem dúvida que sim, tudo tem o seu dark side, é verdade. E utilizando aqui a parte daquilo que tu dizes que é terapêutico para ti, agora mais para a Ana e para a Patrícia, para vocês que fazem esta profissão, a vossa profissão principal, o terapêutico deixa de existir e passa a ser um peso, ou também é algo que para vocês dá uma sensação terapêutica ser cake designers? Depende do trabalho, depende do que estás a fazer. Há coisas que efetivamente são terapêuticas, há outras que só te apetece atirar com tudo para a parede e pronto, e desfazer tudo. Mas há trabalhos que sim. Assim, quando estás a fazer um trabalho que gostas, que à partida é mais fácil, porque a gente quando gosta, mesmo que seja difícil, as coisas tornam-se mais fáceis, acaba por ser terapêutico e acabas por até te distrair nas horas e perdes-te, pronto, porque estás a fazer realmente uma coisa que gostas. Mas o fator responsabilidade, peso, tem que correr, não é? Tem que correr bem, pronto, dependes daquilo, efetivamente. Não é rouba. Há sempre rouba uma pequena percentagem, vamos dizer assim.
a alegria do trabalho. Eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferente, Ana. Para mim, o que me tira um bocadinho essa alegria não é a parte de fazer os bolos. A minha é tudo o que está para além disso. Todo o processo de aquelas partes que nós já estamos, já falámos várias vezes e que já referimos por inúmeras ocasiões, de que têm que ser feitas, não é? De gestão disto, gestão de estoques, gestão de encomendas, isso é que me aborrece um bocadinho, porque a parte criativa é a parte, essa dá-me sempre prazer. Eu não consigo entregar um bolo que não gosto, isso é sempre um pedacinho de mim que vai em cada trabalho, e essa parte eu não me canso, eu adoro chegar àquela parte em que eu estou ali o tempo que for necessário para deixar aquilo como se fosse para mim, independentemente do estilo que se coloque no final ou do tipo de bolo que se está a colocar, eu faço como se fosse para mim, como se fosse para um filho meu, e esse prazer eu continuo a tê-lo apesar de todas as limitações que pode haver no nosso dia-a-dia em relação ao resto. Agora tudo o resto efetivamente pesa um bocadinho e torna-se muitas vezes cansativo, não por causa do trabalho em si, mas por causa de todas as outras variantes que estão associadas ao trabalho. Eu confesso que eu até disso eu gosto. De quê? E eu gosto do meu... Estou um pouco no meio de vocês. Porque eu tanto gosto do meu emprego, como também gosto até da parte aborrecida da gestão e não sei o quê. Embora, pronto, eu luto contra isso. Pronto, e sim, já falámos noutras ocasiões sobre isto. Mas eu até disso gosto. Tanto a parte criativa como a parte da gestão de estoque de clientes e por aí fora. Só tenho pena do dia ter 24 horas só. É muita pena. Muita pena. Porque não é fácil, porque vocês que têm um trabalho a tempo inteiro, um trabalho que vos ocupa às 8, 9 horas, portanto, neste caso tu e a Sónia, nós também temos o nosso trabalho a tempo inteiro, mas Ana, concordas comigo, certo? Estamos a falar de realidades diferentes, não quero estar aqui a ferir suscetibilidades a ninguém. Depois ainda acrescentar a isso uma responsabilidade para além da vida profissional é algo que pode gerar algum desgaste. Pronto, neste caso, porque obriga-vos a haver um compromisso, uma responsabilidade para além daquilo que é a vossa responsabilidade profissional normal, digamos assim. Sim. Lá está, é trabalhar 8 horas, pelo menos, e agora que estamos a falar em altura da pandemia e de teletrabalho, eu tenho estado em teletrabalho e é algo que nem sempre, ou melhor, neste caso eu estou por perto, mas quando não, antes disto da pandemia, eu estava muitas vezes fora. E aconteceu-me, por exemplo, a última vez que eu saí em 2019, foram 4 dias, eu estive em Lisboa e no Algarve, e depois passado uma semana foi quando foi o primeiro confinamento. Eu tenho uma vizinha que é minha amiga, que me pediu para fazer o bolo de aniversário dela. Era para o dia 4 de março e eu não estava cá. Então o que é que eu fiz? Não ia deixá-la ficar mal, e também fiz as coisas desta maneira porque, aliás, foi ela que me pediu. Olha, eu posso fazer o seguinte. Eu não consigo fazer o bolo, né? Não estou cá, estou em Lisboa na noite anterior, portanto não vou conseguir fazer isso. Eu vou fazer a massa, vou congelar a massa, dou à minha mãe, eu faço o recheio, eu mando uma fotografia à minha mãe como é que eu achava que se fosse eu iria fazer, a minha mãe monta o bolo e pronto. E assim foi. Agora, lá está. Eu fiz isto com uma pessoa que eu conheço, que me pediu, e que é muito próxima. Eu não sei se vocês fazem isso, mas congelar massas de bolos para pessoas que não são assim, não é? Para pessoas de fora, eu não faço isso. Portanto, depois de 8 horas de trabalho, normalmente não faço logo massas a seguir. O que é que faço a seguir? Tratar de jantar, tratar das miúdas, e só depois delas estarem deitadas é que eu vou fazer as massas para depois, no dia seguinte, poder... a massa recheio, para depois no dia seguinte poder fazer a decoração para entregar, normalmente é depois no dia a seguir ainda. Mas isto implica muitas vezes estar até de madrugada. Eu já não consigo estar de madrugada. Eu agora, se no dia seguinte tenho que trabalhar, é 1, no máximo 2, eu tenho que acabar porque senão não consigo. Eu, apesar de ter nascido em 1979 e ser uma jovem, pronto, tenho que admitir que há coisas que eu já não... convém que eu não faça.
porque a verdade é esta. Eu, por exemplo, e estou à espera que isto aconteça nos próximos dias, provavelmente, eu tenho tido sinais de, quando estou mesmo exausta, eu há dias em que acordo, estou com uma bruta dor de cabeça que não me aguento. E lá está, se é um dia em que eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar bem. Então, quando eu começo a acordar, depois quando estou muito cansada, o que me acontece é que eu vou para a cama, deito, mas depois acordo muito, muito cedo. E acabo por não descansar. E costumam dizer que eu tenho pilhas mais do que Duracell, mas pronto, não é bem assim. Eu tenho tratado de mim, porque senão nem para um lado nem para o outro. Portanto, é cansativo, é aquela questão de, lá está, se ao fim de semana tu tens tempo para estar ou a descansar ou que não tenho. Eu também sou um bocadinho aquele tipo de pessoas que, se não tenho o que fazer, invento. A minha mãe diz sempre que eu ando a 1000 ou a mais de 1000. É verdade. E eu tenho tentado combater isso. Por exemplo, eu não tenho página no Instagram. E é propositado. Porque já várias pessoas disseram: ok, pois no Instagram aquilo normalmente é um bolo. Eu não quero isso. Pode ser contraditório aquilo que eu estou, pode parecer contraditório aquilo que eu estou a dizer, mas eu não quero isso. A maior parte das pessoas para quem eu faço os bolos, em relação aos trabalhos manuais, sim, vamos lá falar, porque isto também fazia parte faz parte da minha página. É verdade que acabou por não ser aquilo que eu, entretanto, faço. É mesmo mais a parte dos bolos e das coisas relacionadas com isso. Mas, portanto, eu agora tento dosear aquilo que faço, porque senão deixo de ter tempo a fazer outras coisas e não é isso que eu quero. E é por isso que eu não vejo isto como sendo também a profissão que eu realmente quero ter única e exclusivamente. Eu gostava de ter um espaço, não é um café, não é um clube de chá, é o intermédio, é uma coisa diferente. Seria uma coisa diferente, mas eu gosto de fazer coisas diferentes. E para ser diferente eu tenho que ter uma ideia, em condições. E ainda não tenho essa ideia. E também acho que neste momento não tenho a disponibilidade para fazer isso. Mas, a ideia está no forno, ainda não está cozida. Se calhar ainda está na batedeira. Na batedeira. Mas, portanto, gostava de ter um espaço onde pudesse estar assim. Não vos sei explicar muito bem. Era poder dar aso à minha imaginação. Isso sim, descobri que sou criativa. Não... Por exemplo, quando me dizem preciso de um bolo para dia X, eu começo logo a pensar. A minha cabeça começa logo ali. Tenho uma amiga minha que diz que eu sou muito chata, que depois vou aos pormenores todos. Somos todas. Eu também acho que sim, mas isso é um desgaste. Somos a ver bem, não é? É. De nós as três, quem realmente assim, sofre mais com os detalhes é a Ana. Portanto, eu efetivamente sofro muito com detalhes. Eu sou aquele tipo de pessoa que vai para a cama e não dorme a pensar no que vai fazer no dia a seguir. Portanto, mais valia não ter ido para a cama, mais valia ter feito de seguida e ponto. Porque eu sofro por antecipação. Eu já fui assim, já não sou. Eu também tenho esperança de deixar de ser, não é? Eu comecei nisto há pouco tempo, Sónia, eu também tenho esperança que isto com o tempo vá diminuindo, porque senão eventualmente terei que pensar em mudar de emprego ou morro nova. Pois. Por exemplo, eu disse-vos que comecei a fazer meti-me nisto, digamos assim, quando comecei a preparar os aniversários das minhas filhas. Eu pensava em tudo e em mais alguma coisa. E tudo o que eu pensava, eu tinha que fazer. E fazia. Pronto, 6 da manhã, Sónia ia se deitar e passado 2 ou 3 horas estava acordada. E achei que só há pouco tempo, portanto isto foi em 2008, há relativamente pouco tempo, há uns 6 ou 7 anos, é que eu comecei a dizer: minha querida, se tu não queres morrer nova, como a Ana diz, tens que começar a desviar as coisas. Então agora o que eu faço é uma lista, eu quero fazer isto tudo. Se chegar ali a meio e achar, atenção que estou a falar de coisas para mim, ok? Claro que se for para fora, tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu tenho que fazer. Isso não há dúvida, claro. Não é? Mas em relação à questão de
de nós complicarmos, queremos fazer tudo e às vezes até mesmo nas ideias que nós damos aos outros, darmos uma coisa mais elaborada e depois às tantas isso vai nos causar ali um stress enorme. Se calhar mais vale simplificarmos um bocadinho e andarmos um bocadinho mais calmos, e isso eu já aprendi a fazer, também foi um processo. Eu acuso-me, eu ainda sou assim, portanto ainda sofro um bocadinho desse mal. Espero um dia, lá está, ir aos complicómetros anónimos para descomplicar a coisa. Pois. Eu tenho um bocadinho de tendência a ligar ali o botão do complicómetro nessas coisas, é verdade. Mas lá está, eu acho que isso é tudo um processo e a gente vai aprendendo com o tempo e aprendendo a gerir isso de outra forma, porque depois também não temos capacidade para lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, não é? Porque são tantas coisas em que pensar que alguma coisa fica para trás, e muitas das vezes aquilo que fica para trás é o mais importante. Exatamente. Não é? Então, e estavas a falar das tuas filhas, fala-nos também um bocadinho aqui como é que é fazer a tua vida familiar, lidar com a tua vida familiar e com o cake design. Como é que tu consegues gerir os tempos em que tens projetos, trabalhos, gerir com a tua dinâmica familiar? Bem, as minhas filhas, inicialmente, e agora, o que elas gostam muito é de ver o resultado final. A minha mais velha já está naquela fase da adolescência. Aliás, eu já dizia aos 10 anos que ela já estava na pré-adolescência, que eu nem sabia que isso existia, mas ela já estava, e agora está mesmo na adolescência. Isto quer dizer que está... Bem, vocês sabem como é que são os adolescentes, não é? Sim. E agora, muitas vezes, já não diz, está lindo, mamãe. Ai, se calhar me dava isto, se calhar me dava aquilo. Ok, tudo bem. A mais nova diz que sim. Diz já a mãe na mesma. Para além disso, para vocês perceberem a influência desta minha terapia, a minha filha mais velha diz que quer ser cake designer. Ok? Yeah. Muito bem, muito bem. Eu não sei se é bom ou se é mau, não faço ideia, mas ela diz que quer ser cake designer. A questão é esta. Eu às vezes até vejo, sim, para mim eu até achava que poderia ser uma forma de nós termos ali uma atividade, não é? Imaginem, eu começo a fazer alguma coisa, olha, ajuda-me aqui a fazer isto, ou parte-me os ovos, ou mede a farinha, ou qualquer coisa. Mas não é isso que acontece, ok? Ela quando quer fazer sozinha. Ao ponto de, há uns tempos, mamã, quero fazer um red velvet. Ok, vai fazer, mas quero fazer sozinha. E aquilo começou-me aqui a dar uma urticária, não é? Ao ponto de eu sair da cozinha, olha, ok, eu vou deixar aí. E quando eu voltei, tinha ovos partidos no chão e coisas assim do género. Portanto, aquela confusão que eu vos disse que não gosto de uma cozinha, estava ali. Todo um sonho, sei lá. Todo. Mas, por exemplo, quando a minha mais nova fez agora anos, em fevereiro, em pleno segundo confinamento, e os aniversários, eu não sei como é que é ali com as filhas da Patrícia, mas os aniversários, principalmente a minha mais nova, começa a projetá-lo um ano antes, e saber... Ou mais, sim, também, às vezes acontece. E saber, meia dúzia de dias antes, que nem sequer com os amigos da escola ia estar, foi assim uma coisa que a rapariga ficou toda destroçada. E eu então... e mais, e em isolamento. Elas estavam as duas em isolamento nessa altura. Melhor ainda, não é? Então, o isolamento acabava no dia dos anos dela, só para terem uma ideia. Então eu resolvi fazer assim uma coisa toda XPTO para a rapariga cá em casa ter pelo menos o equivalente a um aniversário. Aliás, eu fiz um mini aniversário normal como se estivessem em casa as amigas delas. A dela, o que é que eu fiz? Fiz umas caixas com o lanchinho que estaria cá para as amigas lancharem, e fui levar à casa das amigas para depois fazer uma surpresa, ligar o computador. Ora, vamos fazer aqui a nossa festa de aniversário. Ela ficou toda... O que é que se passa aqui? Sim. Nesse aniversário, portanto, como estávamos com a história do isolamento, decidi que ia fazer 3 bolos. Um para cantar nessa festa à tarde, que era um mini bolo igual aos cupcakes que eu tinha levado para as amigas, e depois à noite para cantarmos cá em casa,
mas depois levar aos meus pais, que moram no mesmo prédio que eu, na entrada de casa deles, cantarmos parabéns, eles ficavam com aquele bolo para comerem e nós ficávamos com o outro bolo. Portanto, eu tinha 3 bolos para fazer. E chegou ao 3º bolo, eu estava completamente estourada e disse à minha filha mais velha: queres decorá-lo? Eu já não consigo fazer mais nada. E ela: quero. Lá está, ela fazer o bolo sozinha, a parte da decoração, aí foi só a parte da decoração. E eu acho que ela acha que cake design significa só decorar bolos. Eu acho que a parte de fazer as eu acho que precisas de lhe dar aí um parlapié sobre o tema. Pois, mas lá está, ela fez e já fez, por exemplo, também fizemos para comemorar o aniversário da nossa gata cá em casa, ela que fez o rabinho, as patinhas, as orelhinhas e esteve a pôr a cobertura também, portanto ela já vai fazendo assim umas coisas, mas o que ela gosta de fazer é a parte da decoração, portanto eu penso que devo ter influenciado alguma coisa. Eu tenho a idade que tenho e também continuo a ser igual. Eu também, aquilo que eu gosto de fazer é a parte da decoração. Pois, portanto, também é verdade. Eu compreendo perfeitamente a tua filha, é legítimo. Sim, porque lá está. Há bocado, quando vocês estavam a falar de conciliar com as outras vertentes da nossa vida, já me aconteceu eu pôr um bolo a cozer à noite, não é? Depois da cozinha arrumada, e esquecer-me que o bolo estava lá. Por acaso não ficou com aspecto de chocolate sem ser de chocolate, mas já me aconteceu. Então agora o que eu faço, isto tem tudo a ver com cansaço, não é? Antes de... Elas vão se deitar sozinhas, tudo muito bem, mas antes de eu começar a arrumar a cozinha, ponho o bolo no forno. Assim que acabo de jantar, ponho o bolo no forno. Elas vão se deitar, eu vou-lhes dar o beijinho, vou arrumar a cozinha e enquanto eu estou a arrumar a cozinha, o bolo está ali ao lado já a cozer, que é para eu não me esquecer que ele está ali. Por exemplo, é destas coisas. O que eu noto é que isto realmente é um desgaste muito grande. E depois, no final da semana, que nós queremos ter algum tipo de descanso, posso-vos dizer que as últimas semanas não têm sido assim, não é? E pronto, e acaba por ser desgastante. No final de um dia, ainda irmos fazer mais qualquer coisa, ou pensar no bolo, ou fazer o bolo, ou o que for. E depois, no dia seguinte, toca ir outra vez, desligar a parte dos bolinhos, né? E passar para a parte da empresa, da informática. Que lá está, são coisas completamente opostas. Mas se calhar ainda bem que é assim. Não é, Cris? É verdade, é verdade, por acaso ainda bem, e eu confesso que, pronto, enfim, já tinha abordado isto, mas pronto, a minha profissão é mais ligada à gestão de projetos dentro da área da informática, a qual eu gosto bastante, e daí eu também, pronto, ter dito há bocado que gostava da parte toda a gestão da parte do cake design também, não só na confecção como também no design. Pronto, eu overall até gosto do processo inteiro. Aquilo que eu, pronto, efetivamente me debato mais é mesmo as redes sociais. Por acaso aqui, vocês que nos ouvem provavelmente não sabem, mas a pessoa que lidera e mais percebe de redes sociais aqui do Cake Layers Podcast é a Ana. A Ana é master de todas as nossas redes sociais. Muito longe disso. Mas se não, a verdade é que é das coisas que eu pessoalmente me debato mais, e eu se calhar faço outra parte relacionada com o podcast, enfim. Isto por acaso nós até estamos bastante bem distribuídas as três, mas, porque na realidade, e este é um bom exemplo, a vida não é só bolos, porque no nosso caso das três, o podcast existe também e não tem a ver com a confecção de nenhum bolo, portanto, e pronto, como devem imaginar, ocupa-nos tempo a nós as três, em diferentes fases de cada episódio, e efetivamente, eu acho que, para além da gente já ter abordado outros temas que são muito mais para além dos bolos, este é realmente um bom exemplo para as pessoas perceberem que é comum a todas nós. Neste caso, tu, Sónia, é comum a ti também, porque fazes parte deste episódio. É um bom exemplo de conciliação. Mas sim, nesta bolha que é o Cake Layers Podcast, quem é master em redes sociais é a Ana. Master salve seja. Eu tento.
fazer uma microgestão de várias páginas de Facebook e de Instagram, mas há um bocado a Sónia, pronto, estava a comentar que não queria ter Instagram porque não pretendia o boom que o Instagram supostamente dá. O problema é que o Instagram, para dar um boom, dá uma trabalheira que nem é bom nem é bonito. É um tema que faz parte daquela parte da gestão que a Patrícia não gosta, que ocupa bastante tempo, pronto, e cada vez ocupa mais tempo e que apesar de ser fundamental, era uma das coisas que a gente punha alguém a fazer por nós, se pudesse. Mas eu gosto. Sim, sem dúvida. Sónia, eu também gosto. Eu não gosto. Gosto quando há tempo. Eu gosto quando há tempo, não é? Porque senão como é que eu ia dizer? É uma tarefa que eventualmente pode criar demasiada ansiedade para aquilo que é. Verdade. Porque cada vez mais estás sempre com o sentimento que ficas para trás, que não consegues acompanhar. Principalmente no Instagram, acho eu. Acho que o Instagram se nota mais isso do que propriamente no Facebook. Isto no Instagram, que é que cada vez mais tu ficas com uma sensação, eu diria às vezes, de frustração. Pois. Porque ficas um bocadinho com a ideia que só tu é que não consegues criar conteúdo, ter seguidores, postar fotos de bolos, fazer stories, fazer lives, fazer... E fazer os bolos já agora? Sim, mas isso era fora da cozinha, eu ainda não tinha chegado a essa parte. Portanto, era fazer as stories, fazer as lives, depois postar as receitas e depois, em vez de receitas, postar outro tipo de conteúdos que não os bolos, porque não pode ser só uma montra, porque tens de criar relacionamento, porque... Pronto, tudo isto é uma bola de neve que cresce e... fica assim um bocado, digamos, overwhelming. Como é que se diz em português? Alguém me ajude. Avassalador. Exatamente, avassalador. Obrigada. Pronto, é uma das partes complicadas da cena. E isto eu que não tenho filhos, não é? Pois só tenho gatos. Imaginem se eu tivesse filhos. Não sei o que seria de mim. Isto é quase só um part-time por si só. À parte do cake design. É como se tivesse ali um part-time e depois tens o cake design. Tens ali as redes sociais que te ocupam umas quantas horas e depois tens tudo o resto para fazer. Sim. Se não tiverem cuidado, o part-time das redes sociais passa a full-time. Sim. Começam a fazer bolo só para pôr nas redes sociais, não? Quase. Sim, até olha, a brincar que eu digas, há gente que só faz bolos para pôr nas redes sociais, que são chamados criadores de conteúdo. Neste caso, de cake design ou de pastelaria, ou pronto. Também não deve ser uma má vida, pronto. Mas terá as dificuldades tal e qual como as nossas também, com certeza. Claro, não há bela sem senão, por isso é verdade. Já sabemos que é sempre, o fruto do meu vizinho é sempre melhor que o meu. Toda a gente viu a Pequena Sereia, certo? Toda a gente sabe qual era a moral da história. Por isso, é sempre... Não é? A gente, quando não calça o sapato do outro, o sapato do outro serve sempre melhor. Certo. Claro. E agora, aproveitando aqui que temos aqui a Sónia, que faz este trabalho de cake design um bocadinho como part-time, entre aspas, porque é toda uma dinâmica por si só. Tu sentes que te compensa esse esforço adicional que colocas a fazer esse trabalho? Olha, essa é uma pergunta engraçada e eu vou-te dizer que já tive várias situações em que as próprias pessoas que me pediam para fazer o que fosse, o bolo, os cupcakes, o que fosse, acabavam por dizer: what? Tu estás tola, tu tens que pensar em ti, tu tens que ver bem o que é que tu tens que te valorizar, ok? Porque é aquela coisa, como eu vos disse há pouco, eu faço muito para pessoas que eu conheço. E por acaso ainda na semana passada tive uma conversa com uma amiga minha, essa amiga que acaba sempre por me compensar de outra forma, estava-lhe a dizer precisamente isso, que estava a pensar um dia destes
que a maior parte das pessoas para quem eu faço os bolos e não só, e os derivados, bolos e derivados, são pessoas que eu conheço e que são relativamente próximas. São poucas as pessoas que me procuram e eu não conheço. E eu, sinceramente, e não quero ferir suscetibilidades de ninguém que vá ouvir isto que eu vou dizer, eu até prefiro e sinto-me mais à vontade. Quer dizer, se por um lado eu me sinto mais à vontade, por outro também às vezes é uma pressão um bocadinho diferente. Mas não me causa problema nenhum, lá está, estar num círculo mais fechado e ser uma coisa mais restrita. Ao ponto das pessoas que realmente me pedem alguma coisa, acaba por ser, a certa altura deste processo, as pessoas que me conhecem e que me pedem para fazer os bolos, são elas que acabam por me dizer: Sónia, tu tens que valorizar o teu tempo e o trabalho que estás a ter, porque não estás a fazer isso. E, entretanto, vamos dar aquele espaço em que nós as quatro nos conhecemos, não é? Que foi aquela formação de orçamentação, e que aí nós tivemos uma injeção, entre aspas, de valoriza-te, e principalmente o tempo que tu estás a gastar ou a perder ou que estás a utilizar para pensar no que tu vais fazer, não é? Executar, tudo aquilo que envolve comprar, fazer as compras, tudo aquilo que envolve um bolo, é tempo que tu não estás a utilizar para outras coisas. E se nos disserem é tempo que tu não estás a utilizar para estar com os teus filhos, então aí tu percebes exatamente aquilo que tu estás a perder se não valorizares aquilo que estás a fazer. Eu aqui há umas 3 semanas, mais ou menos, eu tive um fim de semana que foram 3 bolos, eram 2 bolos, eram não sei quantos cupcakes, e entretanto, uns dias antes do sábado, também uma pessoa que me costuma pedir, quando há qualquer coisa, quando há tudo relacionado com festas, pediu-me também um bolo, e eu tenho muita dificuldade em dizer que não. Principalmente são pessoas que... Pois, principalmente quando são pessoas que eu conheço. Por isso é que eu estava a dizer, é muito bom serem pessoas que eu conheço, mas ao mesmo tempo, quando são pessoas que eu conheço, há outras coisas que eu não consigo fazer e que também de alguma forma me pressionam mais. Nós chamamos a isso no último episódio, como é que era, Ana? Atracar o céu com as pernas. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. Eu atraquei-me completamente no céu. Eu cheguei ao sábado à noite, vocês não... imaginam, eu sei que imaginam. Pois. Sim. Eu estava completamente KO. Eu sentei-me no chão da sala, as minhas filhas fizeram o jantar, nós ao sábado à noite costumamos fazer assim uma coisa mais leve, elas é que decidiram fazer. Eu sentei-me no chão da sala, eu estava colada ao chão da sala, mas ao mesmo tempo aquela satisfação de estava ótimo, toda a gente adorou, estava lindo, era mesmo isto que nós queríamos. Aquelas coisas que nós muitas vezes ouvimos, é isso que também faz valer me faz querer continuar, não é? Agora é verdade, se me compensa ou não. Tento que vá compensando. Tento que as coisas que vá compensando, sim. Espero que as pessoas também percebam tudo aquilo que envolve um simples, entre aspas, bolo, porque às vezes não é só simples. Às vezes até parece que não tem decoração nenhuma, minha gente. Quando nós temos que fazer uma cobertura de um bolo, não é passar uma camada e já está, ok? Aquilo são várias... Quando eu começo às vezes a dizer às pessoas, não, eu faço uma camada, vai ao frigorífico. Passar um bocado, outra camada, vai ao frigorífico. Outra camada, vai ao frigorífico, até está lisinho. Isso às vezes são, nem sei, acho que nem nunca contei quantas camadas são, quantas vezes é ao certo. Mas o que é certo é que tudo demora o seu tempo. Eu lembro uma vez que fiz um bonequinho minúsculo, um bonequinho, mas até era ainda em 2D. Aquilo, tu olhas para o bonequinho, bem, aquilo é uma coisa simples. O tempo que eu demorei a fazer aquilo, porque eram coisinhas, tinha pormenores pequenininhos, e como vocês sabem, às vezes as coisas mais pequenininhas, ainda mais tempo demora. Pois é. É verdade. Pronto, portanto, quem corre por gosto não cansa, mas convém não cansar ao ponto de depois
não podemos fazer mais nada, não é? Certo, a ponto de exaustão. Exatamente, porque lá está, nem tudo são só bolos. O outro dizia que eu é mais bolos, não é? Mas nós, independentemente de ser profissão a tempo inteiro ou não, temos outras vertentes nas nossas vidas e não nos podemos esquecer disso também, não é? Por muito apoio que se tenha, quando se tem, não é? Sim, sem dúvida que sim. Quer seja a tempo inteiro ou em part-time, a gente às vezes acaba por colocar outras coisas de lado e nem sempre justifica. Pois. Mas lá está, é um processo de aprendizagem. Só mesmo o tempo é que nos ajuda a perceber até que ponto é que vale a pena a gente às vezes estar a passar por cima de nós próprios para atracar o céu com as pernas. Porque a linha é muito ténue, não é, Ana? É isso mesmo, Patrícia, a linha é mesmo muito ténue, a gente, pronto, acaba por... E vai-se aprendendo umas para as outras, a vida é mesmo assim, sempre foi assim, ninguém nasce ensinado, e pronto, vamos tentar. Sim, porque é verdade que isto do cake design, independentemente de eu me considerar cake designer ou não, eu costumo dizer, eu gosto que gostem do bolo por fora, tanto quanto gostam do bolo por dentro, não é? Exato. Não é só, não me interessa que achem, ai que bonito, lindo e maravilhoso, e depois se provarem não gosto. Acho que é muito mau. Porque o bolo foi feito para se comer. Exatamente. Não foi para expor, foi para se comer. Não. Portanto, se é para comer tem que ser bom. Exatamente. Sim. Não é como na semana passada o que eu fiz, que a aniversariante era uma menina, ai não quero cortar o bolo. Não, o bolo é para se comer. Não é? Mas sim, acho que é importante. Portanto, isto tudo envolve muitas coisas. O procurar, por exemplo, os ingredientes. Às vezes nós vamos procurar, por exemplo, pedem-nos um recheio ou para pôr as frutas em cima, ou o que quer que seja, e nós não encontramos a fruta que as pessoas nos pedem. Temos que andar aí às voltas, não é? Sim. Isso tudo, se pensarmos bem, são gastos que nós temos com aquele bolo. E é tempo que nós não temos para fazer as nossas coisas pessoais, por exemplo. Sim. Não é? É o que eu digo. Se me disserem assim, é tempo que tu não estás com as tuas filhas, ok, já me convenceram. Mas é verdade, é verdade. Explica-nos lá, nós já tivemos aqui um pequeno lamiré de porque é que tu não queres fazer o cake design um emprego principal. Porque há mais pessoas assim, nós sabemos disso, nós, eu e a Ana já estamos nessa fase, a Cris ainda não, mas ambiciona um dia chegar lá, não é? Não estou errada, pois não, Cris? Eu na realidade considero ter 2 empregos. Na realidade, pronto, só realmente não tenho um só e não tenho filhos. Mas há muitas pessoas que não ambicionam fazer do cake design o seu emprego principal. E explica-nos, no teu ponto de vista, Sónia, porque é que tu não ambicionas isso para a tua vida? Ok, então, se eu pensar em mim daqui a meia dúzia de anos, primeiro não me vejo na cozinha com bolos e forno e panelas e detergente e essas coisas todas à volta. A Sónia está quase a fazer-me desistir. Não é. Não, acho que estás ótima. Não. Eu disse Sónia, ok? Sónia, comigo estão. É essa pergunta que me estão a fazer a mim, não é? E eu a visualizar Ana. Será que eu daqui a 10 anos? Não, isso não. Não, Ana, daqui a 10 anos vais ter alguém que faça isso por ti. Porque entretanto sem Euromilhões. Não, entretanto já rentabilizaste de tal forma o teu negócio que já vais ter alguém que faça essa parte menos chata por ti. Ana, claro, eu acho que sim. Ana, exatamente. A Ana passa a ser a criativa, por exemplo. Exatamente. Pode ser. Departamento criativo do Bolos e Ideias. Era ótimo. Eu ambiciono chegar lá um dia destes. Não, mas eu não quero ser departamento criativo. Eu só queria fazer a parte da cozinha, de bolos, de bater. Depois o resto... A parte criativa também, mas... Tu arranjavas alguém para limpar isso? A parte do lavar arrumar a louça, e arrumar. assim, isso é que é mais chato. Isso é que eu realmente não gosto. De resto... Pois. Mas sim, isso, se me perguntarem assim logo, diretamente, é a primeira coisa que eu vos vou dizer. Porque é verdade. Irrita-me mesmo muito entrar num local e ver tudo desarrumado. E quando nós acabamos de fazer um bolo... sem comentários.
Por muito... não é? Por muito organizada que tentes ser. Há sempre uma fase em que a cena vai descambar e vai chegar ao fim e está tudo fora do sítio, está tudo desarrumado. Tens uma peça aqui, uma peça ali. Sim. E quanto mais balcões e mais mesas tiveres, pior. Pior, exatamente. O meu marido já diz que estás a entrar na fase caos, por isso é sinal que estamos a acabar. Pois, é verdade. Eu sou daquelas pessoas que utiliza farinha, se não preciso mais arrumo, se vou precisar arrumo num local arrumado, não é? Mas é verdade que depois lavo a louça, por muito que tenha coisas que entretanto começo a pôr na máquina. Se, por exemplo, a máquina estiver lavada ou estiver a lavar, eu não vou pôr na máquina, não é? Claro. Então no final aquilo é... Olhem, torna-se o caos. Olha, eu podia-vos tirar uma fotografia da minha cozinha neste momento, por exemplo. Mas não vale a pena. Mas vocês imaginam, vocês de certeza que têm a imagem na vossa cabeça. Portanto, esse é o primeiro ponto. Por muito motivo que não seja motivo para algumas pessoas, para mim é um motivo. Depois, eu se calhar é melhor eu não dizer mais nada, porque se calhar vou começar a dar motivos para as pessoas que querem deixarem de ser. É segurança financeira. Eu penso muito naquilo que aconteceu agora, da pandemia, e que pessoas de várias áreas, não estou a falar só desta, mas de várias áreas tinham negócio próprio, que a coisa não correu muito bem, ou foi e está a ser, e se calhar continuará a ser um bocadinho complicado. A gente aqui tem um bom ponto de vista para partilhar, não é Ana? Nessa parte podemos atestar a veracidade dos factos. Podemos concordar com aquilo que a Sónia está a dizer. Exatamente. Pois. A verdade é esta, eu estou dependente de uma entidade patronal que também um dia pode alguma coisa correr mal, é verdade. Mas eu sei como é que eu sou e eu já disse que eu não tenho, por muito que a minha mãe sempre dissesse que eu, quando era pequenita, que eu tinha muito jeito para mandar, não sei porque é que ela dizia isso, a verdade é que eu sempre disse que não tenho jeito para ser patroa, porque aquilo que a Ana também há pouco falou, que vai para a cama e começa a pensar nas coisas, eu também sou assim. E portanto, eu pensar em gerir um negócio meu, do qual eu estivesse totalmente dependente, se a coisa corresse mal, eu sei que também ia ser muito estressante para mim. Portanto, dá-me alguma segurança eu ter isto, e é verdade, o facto de estarmos na área tecnológica, sabemos que as tecnologias é o que é, portanto é uma coisa mais segura, se calhar não, agora com isto da pandemia foi algo que cresceu bastante, portanto... se calhar também tenho esta ideia por estar nesta área, não é? Por estar na área da informática. Se calhar estivesse noutra, ou se de repente me visse desempregada, como aconteceu ali com a Ana, se calhar Sim. Eu até pensava, eu por acaso não vos disse aqui uma coisa. Houve uma altura em que eu considerei que realmente eu pudesse pensar em algo relacionado com isto. Porque eu disse que tirei o curso de Engenharia de Sistemas de Informática, mas eu sempre tive o bichinho do ensino. E depois de sair de Braga, eu tive ali uma oportunidade de dar aulas no centro de formação. E fui fazer um curso de formação de formadores, dei aulas, entretanto, passados uns anos, entrei no ensino público e depois fiquei colocada muito longe de casa. Houve um ano que eu tive que ir para Serpa, que também é uma das cidades onde eu atraquei, não no céu, mas onde eu também estive, e são só 500 km de distância daqui. Claro. Coisa pouca. É coisa pouca. Para fazer todas as semanas foi muito complicado, até porque na altura fui sozinha e as minhas filhas eram muito pequeninas. E depois no ano seguinte eu teria que voltar para lá, mas aí foi uma altura muito complicada da minha vida e eu acabei por ficar cá, e aí tive que questionar várias coisas, e uma delas era o que é que eu ia fazer a nível profissional. E a única coisa que eu sabia fazer diferente de dar aulas era, porque a parte da programação já estava há muito tempo fora dessa área para voltar, mas a única coisa que eu sabia fazer era isto. Os tais trabalhos manuais que eu vos disse e esta parte dos bolos, na altura também fazia chocolates e coisas do género. Só que como eu estava
muito debilitada mentalmente, eu nem tinha capacidade para pensar em fazer alguma coisa que me fizesse dar a volta. Pronto, depois foi quando eu, entretanto, encontrei a empresa onde estou a trabalhar, que realmente está relacionada com a informática. Eles programam, os meus meninos, entre aspas, programam, e eu faço suporte e testes e dou formação da aplicação com que a minha equipa trabalha. E uma das coisas, isso por acaso é uma curiosidade que eu tenho e que depois a Patrícia e a Ana, agora quando eu falar, se calhar podem dar a vossa visão. Uma das coisas que eu gosto no emprego que eu tenho atualmente é o facto de eu conviver com muita gente. Não estou a falar propriamente dos meus colegas de trabalho, porque até somos bastantes, mas eu tenho contacto com os meus clientes, falo com clientes quase todos os dias. Quando ia para fora, tinha contacto com muita gente. Agora também tenho, mas é tudo via videoconferência. E a sensação que eu também tenho é que o facto de eu estar a trabalhar em casa ou num espaço meu, eu e mais eu, é uma coisa um bocadinho solitária. E eu preciso de falar e de estar com muita gente. Não sei se estou certa ou não. Isso já depende muito de cada um. Eu adoro trabalhar comigo. Só eu e comigo própria. Gosto muito de trabalhar sozinha. Sempre gostei. Percebo. Sempre gostei muito de trabalhar sozinha. Apesar de ter trabalhado em equipa e de me dar bem. E de, normalmente, onde estive, correu sempre bem. Pronto. Nunca foi por motivo de não conseguir socializar ou coisa que me sentisse menos bem. Mas eu gosto muito de trabalhar sozinha. Muito. E não sentes falta de contacto com outras pessoas? Não. Eu sei que isto pode parecer estranho, mas não. Eu gosto muito. Eu posso dar o meu ponto de vista de uma forma diferente. Eu trabalhei desde os meus 19 anos em contacto sempre com o público. E chegou a uma altura de saturação. Cansada de ver gente, cansada de estar com gente, cansada de lidar com certas coisas próprias do atendimento ao público. E chegou ali uma fase da minha vida em que eu precisei mesmo de estar sozinha, para me reencontrar. Portanto, para mim foi uma forma de me redescobrir. E olhar para mim lidar com os meus pensamentos e lidar com as minhas ideias e lidar comigo, porque acho que quando nós estamos só focados nos outros, nem sempre temos a oportunidade de nos olhar para nós e centrar em nós. Se me perguntar se há alturas que não me sinto sozinha, mas também tenho sempre muitas atividades fora das atividades que tenho em situações normais. Agora, obviamente, com a pandemia, não. Mas sempre somos pessoas com uma grande... eu e o meu marido temos várias atividades fora da nossa profissão e acabamos por ter esse convívio com outras pessoas fora do trabalho. Portanto, eu não sinto necessidade no trabalho de ter essa socialização, porque tenho por outra forma. E foi uma boa forma de me reencontrar quando comecei com o Cake Design, foi estar sozinha, porque sentia muita falta disso. Assim, eu sou o intermédio, atenção. Eu quando digo que trabalho com outras pessoas, tenho os meus colegas, independentemente de estar em teletrabalho ou não, tenho os meus colegas, mas nós não estamos sempre ali todos na conversa. O que eu quero dizer é, por exemplo, eu quando estagiei no meu curso de informática, era eu, uma colega minha e o patrão. Éramos 3, virados para uma parede, falávamos não sei de quanto em quanto tempo, e eu cheguei a uma altura que eu disse, eu não sou pessoa para estar 8 horas em frente a um computador, tipo mono. Não, isto não é para mim. Por exemplo, se calhar foi uma má experiência. Se calhar se tivesse tido outro tipo, ou se tivesse estagiado numa empresa como aquela em que eu estou agora, se calhar não tinha tido essa sensação, não é? Mas depois, quando eu entrei na parte da formação, que eu tinha várias turmas, eram sempre as mesmas pessoas, mas tinha sempre várias turmas, dava para mudar e depois vinham outros. É um bocadinho diferente de ter o atendimento ao público, que pode aparecer pessoas diferentes todos os dias, não é? É um bocadinho diferente. E agora é um bocadinho isso que eu também tenho. As pessoas com quem eu trabalho, posso ter mais um ou outro cliente, entretanto, que é isso que normalmente acontece, mas são sempre as mesmas pessoas, ou quase sempre as mesmas pessoas com quem eu me relaciono, e nem é todos os dias que eu trabalho com os mesmos, não é? Mas, aliás, o facto de serem quase sempre as mesmas pessoas até acaba por ser...
pronto, acabamos por criar ali uma certa empatia, e depois quando eu ia aos clientes e ficava lá, e depois nós, ou sem ficar, depois tínhamos sempre pelo menos o almoço em conjunto, e acabámos por também a falar sobre outras coisas. Eu acho que se estivesse única e exclusivamente dedicada a isto, ia sentir falta disso, porque eu preciso e gosto de ter contato com outras pessoas. Mas isso é o que nos faz também, nos torna únicas, não é? Portanto, ter as nossas características pessoais e as nossas formas de estar perante uma mesma situação. Sim. E isso é saudável, com certeza. Nós temos aqui uma vantagem, nós as três, é porque, embora estejamos longe fisicamente, temos muita facilidade em nos conectarmos umas às outras, e então é raro o dia em que isso não acontece. Sim. Portanto, durante o dia, quando há ali uma questão qualquer, lá vamos nós mandar uma mensagem, ou até fazer uma videochamada quando há oportunidade, e conversarmos um bocadinho sobre alguma coisa que nos possa estar a preocupar, ou alguma dúvida que tenhamos. Acaba por ser, temos esse convívio de uma outra forma que não presencialmente, mas ele na prática acaba por estar lá da mesma forma, o que é muito agradável. Sim. Pronto, mas em relação à questão que me colocaste, é um bocadinho isso. E a última razão é mesmo o stress que isto me causa. Apesar de ser terapêutico, é estressante. Eu acho que vocês também têm essa noção, ou têm essa sensação. Portanto, se nós temos um prazo... Ana diz que sim com a cabeça, vocês não estão a ver, mas a Ana está assim, sim, para baixo. Estão todos a dizer que sim. Não, nós temos um prazo para cumprir. Por exemplo, o que nós fazemos sempre é cozer uma massa. Até pode ser uma massa que nós estamos fartas de cozer. Se nós nos descuidarmos com o forno, pode correr mal. Ao correr mal, o que é que isso vai implicar? Que se calhar vamos ter que fazer outra massa. Ao fazer outra massa, o nosso tempo vai começar a reduzir. E o deadline está ali, não é? É diferente, por exemplo, quando eu fazia os trabalhos manuais. Ok, olha, colei mal aqui, deixa-me lá tirar, volto a pôr aqui mais um bocadinho, de outra maneira diferente, ok? Eu faço isto muito mais rapidamente do que com a questão dos bolos. E este stress, quando corre tudo muito bem, maravilha. É lindo, é espetacular, chegamos ao fim. Olha, estavas há bocado a dizer, Patrícia, eu gosto de acabar os meus bolos e eu só entrego bolos que eu gosto. Eu também. Quando me pedem para fazer uma coisa que eu não gosto tanto, eu já me custa assim um bocado. Mas eu gosto de olhar para um bolo e dizer, é isto mesmo. Ok. E quando isso corre tudo bem, ok, muito bem. O problema são estas coisas que nós não controlamos, porque é mesmo isso. Nós não conseguimos controlar. Se o nosso forno hoje resolve fazer não sei o quê, como ainda me aconteceu na semana passada, eu tinha que fazer uns cupcakes, estou farta de fazer aqueles cupcakes. Os cupcakes nunca me aconteceu, eu tiro do forno e eles mirraram completamente. E eu, a sério, tinha tempo para fazer outra vez e fiz, era cupcakes. Olha, se fosse o bolo já ia dar ali voltas, porque para cobrir aquelas coisas todas é completamente diferente. Mas esse stress todo eu também dispenso. Por muito que eu também tenha stress no meu trabalho, mas é diferente. É diferente, concordo. E tu, Cris? Eu partilho da mesma opinião, efetivamente. Existe aqui um stress associado às duas profissões e são stresses diferentes, exatamente como a Sónia estava a dizer. Por mim, dispensava stress em ambos, já agora. Eu não preciso ficar com stress, eu por mim tirava essa parte fora. E, sim, tiravas isso da equação? Tirava. Mas felizmente, ou enfim, infelizmente dependendo da perspectiva, enfim, mas eu vejo a coisa pelo lado positivo. Felizmente, sobre este tema em especificidade, eu não tenho filhos, portanto se tivesse filhos seria muito mais complexo de gerir. Não sei se conseguiria ter as duas profissões a este nível, portanto, tendo em conta que, enfim, os filhos são exigentes e todos nós sabemos, tendo ou não, sabemos todas que os filhos têm muita exigência e levam muito do nosso tempo. Portanto, alguma coisa iria ceder. Aliás, já cede neste momento. Portanto, eu, por exemplo, até faço algum conteúdo, mas
poucas vezes eu publicito. Eu por acaso, eu luto contra as redes sociais, pronto, isto já é... De informática a lutar contra as redes sociais. É verdade, porque pronto, é um pouco o que vocês diziam, e já a Ana disse, é muito, muito exigente, é um pouco avassalador a gente conseguir continuamente ter conteúdo, porque a dada altura, ou bem que estamos a fazer conteúdo, ou bem que estamos a produzir, a fazer bolos, portanto, e eu tenho, lá está, eu estou a tentar reduzir a parte do stress em ambas as profissões. Neste caso, o que me está a dar mais stress são as redes sociais. Esse é se calhar um motivo pelo qual eu não tenho estado tão ativa. E confesso também que a pandemia, neste caso, trouxe aqui algumas prioridades a nível pessoal e efetivamente eu tento levar um bocadinho o barco, todos os barcos a bom porto ao mesmo tempo. E sim, é algo complicado, mas todas nós de alguma maneira fazemos isto, com vários aspectos das nossas vidas, portanto acho que é comum a toda a gente, não só a cake designers. Mas sim, se calhar pegando um bocado naquela questão que dizias, Sónia, que não te vias daqui a uns anos rodeada de panelas e na cozinha e de forno e de bolos, então questionava-te onde é que tu te vês daqui a 5 anos. Oi? O que é que dizem os meus olhos? O que é que dizem os teus olhos? Conta-me tudo. Daqui a 5 anos, olha, ainda é mais um motivo para eu continuar mais ou menos onde eu estou. Porque daqui a 5 anos vou ter, provavelmente, se não for na universidade, será algo relacionado com algum curso, a minha filha mais velha, ok? E a minha filha mais nova estará por ali também a entrar. Mas a tal segurança que eu estava a dizer, em termos, neste caso, estamos a falar em termos financeiros, não é? Se me mantiver como estou atualmente, pelo menos isso é isso que eu pretendo. Eu não tenho, eu, se calhar vou chocar alguém a dizer isto, mas eu não me considero uma pessoa ambiciosa a nível profissional. Eu estou bem como estou. Estou a falar agora em termos de empresa, né? Emprego, minha profissão. Eu estou bem como estou e se mantiver assim, para mim está ótimo. Lá está. Gosto de estar com as pessoas que estou, gosto do trabalho que faço, portanto, se me mantiver dessa maneira, está bom. Em relação a isto do cake design, talvez a continuar a fazer, sim, a não ser que realmente eu exagere e deixe de ser, ou melhor, eu exagero e acho que posso ser a super mulher ao ponto de ter que deixar de fazer isto, não é? Género, Sónia, tens mesmo que parar, porque realmente às vezes isto acontece. Há alturas em que eu tenho que dizer, a partir deste dia não vais fazer mais nada até dia X, não vais fazer mais nada, que é mesmo para eu fazer uma pausa. E olhem, até aconteceu isso, sabem quando? Antes do primeiro confinamento. Eu tinha dito, vou fazer até ao final de março aquele tal bolo que eu deixei para a minha amiga vizinha. Sim. E vou voltar a fazer no final de março. Quando é que nós paramos? A meio de março. E não voltei a fazer durante muito tempo. Portanto, às vezes as coisas até obrigam-nos, a vida obriga-nos a parar sem nós sabermos, não é? Sem nós fazermos muito por isso. Mas sim, vejo-me na mesma a fazer, vejo-me na mesma a experimentar novas técnicas. Provavelmente, se a minha filha tirou algum curso de cake design, ela a ensinar-me a mim coisas novas. Talvez, se calhar, até não digo de 5 anos, mas se calhar daqui a algum tempo ela passar a ser o rosto do Arte e Doce. E não eu estar ali um bocadinho por trás. Se calhar até pode acontecer isso. Talvez, não sei se 5, mas mais para a frente talvez até pode acontecer isso, ok? Fica já marcado daqui a 5 anos no nosso episódio de podcast. Exato. 4765. Depois a verificarmos se isso aconteceu ou não. Ok, sim senhora. Pronto, posto isto, agora num intervalo de tempo mais curtinho, pronto, nós aqui, quando terminarmos aqui o nosso podcast, qual é a atividade? Vai ser o descanso ou o cake design? Não é o descanso.
tenho um bolo para entregar amanhã e está prático. Depois é assim, eu digo neste momento que ele está praticamente terminado. Eu depois digo-vos quanto tempo é que eu realmente acabei. Exato. Sim, em quanto tempo eu realmente acabei. Porque às vezes também isto acontece, não é? Nós dizemos, olha, isto é um bocadinho como a informática, isto é o comum. Quando nós dizemos que temos que resolver aqui um problema informático, achamos que em 2 minutos isto está resolvido e não. São horas às vezes. Isto é igual, quando nós dizemos 5 minutos e eu tenho o bolo acabado. Não, às vezes não acontece. Portanto, isto é comum. Estão a ver, eu encontrei uma coisa comum entre a informática e o cake design. Portanto, sim, quando agora acabarmos a gravação vou acabar o bolinho e depois vou descansar. Acho que sim. Depois acho que já dá. Depois amanhã há mais. Acho que é merecido. Amanhã ao fim do dia há mais, sim, senhor. Porque sim, amanhã depois durante o dia vai ser para arrumar a casa, o caos da provavelmente, sim. Tenho uns testezinhos para fazer também de umas coisas que me pediram para o final da próxima semana. O que é que eu vou dizer mais? Apesar de nem tudo ser só bolos, às vezes é. Exato. E vocês que nos ouvem, façam também vocês parte do nosso podcast e contem-nos as vossas realidades. Identificam-se? Ou têm realidades também diferentes às nossas? Partilhem connosco, se também para vocês nem tudo são bolos. Eu sou a Cris da From Cake with Love e tive o prazer de gravar este episódio com a Patrícia, do Bolos e Ideias. Obrigada, Patrícia. Obrigada, meninas. A Ana, do Coisas de Cozinhas. Obrigada, Ana. Obrigada. E a Sónia, do Arte e Doce. Obrigada, Sónia. Obrigada eu pelo convite e por este tempo que estivemos aqui a partilhar as nossas experiências. É sempre um prazer partilhar este podcast convosco. O Cake Layers Podcast nasce do forno dos nossos 3 projetos, o From Cake with Love, Bolos e Ideias e Coisas de Cozinhas. Se não conhecem estes nossos projetos, vejam os links na descrição do podcast e sigam-nos. Podem também deixar mensagens e colocar todas e quaisquer questões que possam surgir. Muito obrigada a todos vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos e principalmente por todo o apoio que nos tenham dado. Gostamos muito de ser a vossa companhia. Se tiverem feedback, ideias ou sugestões, podem nos enviar um e-mail para cakelayerspodcast@gmail.com. Se gostaram do nosso episódio, então cliquem em subscrever e não percam nenhum dos episódios que fazemos para vocês e ajudem-nos a chegar aos vossos amigos e famílias partilhando o podcast com eles. Nós voltamos daqui a 2 semanas na quinta-feira com mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.